Uma das maiores dificuldades do homem de hoje é ele não ter a consciência da gravidade do pecado. O Papa Pio XII dizia, numa mensagem para um congresso de catequistas, que o pecado do século é a perda do sentido de pecado. O homem que já não percebe mais que está pecando. É como um peixe que, como ele vive no meio da água, ele não percebe que está molhado, porque é o seu habitat natural. Ele vive ali. Um pouco que está sujo de lama não percebe que está sujo, porque aquela condição de viver na sujeira é algo próprio dele, é algo comum. E a nossa juventude hoje está tão acostumada com alguns pecados que são tão difundidos no seu entorno, né, nas suas circunstâncias habituais onde a juventude vive, que pouco a pouco a gente vai perdendo a consciência, a sensibilidade de que aquilo é pecaminoso. Vai se acostumando com o pecado. É o que os teólogos dizem, a consciência vai se tornando cauterizada. Ela não percebe mais a agressão do pecado. A gente vive no pecado e aquilo para a gente é algo normal, habitual. Então é importante a gente aprender a ter essa delicadeza, essa finura de consciência, de perceber como o pecado nos destrói. E aqui é interessante distinguir que há uma hierarquia entre os pecados, né? Existem os chamados pecados mortais e os pecados veniais. Essa distinção já aparece na primeira carta de São João, lá no Novo Testamento. Os pecados mortais são aqueles que ferem diretamente o mandamento da lei de Deus de forma grave. Para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 condições. Primeiro, que a matéria desse pecado seja grave, ou seja, que seja algo que frontalmente entra em contraposição com algum mandamento da lei de Deus ou da igreja. Então, a matéria é grave. A segunda condição é que haja uma advertência plena, ou seja, a minha consciência, a minha inteligência percebe que aquela matéria é grave. E a terceira condição é que haja um pleno consentimento. Ou seja, minha inteligência percebe que aquilo é grave e o consentimento diz respeito à vontade. Eu quero aquilo. Eu vejo que é grave, tenho consciência disso e eu quero. Eu me deleito com o pecado. E nem sempre o pecado grave é um pecado de atos. Pode ser também por pensamentos, os pecados graves. Por exemplo, tem uma matéria grave. Eu pensei naquilo, me deleitei. Mesmo sabendo que aquilo é grave, eu cometi um pecado grave, um pecado mortal. Pense, por exemplo, nos pecados contra a castidade. Muita gente pensa que pecado contra a castidade é somente pecado de ato. Se o Senhor diz que o seu desejo é uma mulher casada, mesmo sem fazer nada com ela, eu já estou cometendo adultério, isso vale também para a matéria de castidade. Se eu tenho um pensamento impuro, uma tentação impura, a partir do momento que eu me dei conta de que aquilo é pecaminoso, de que aquilo vá diretamente contra a virtude da pureza, da castidade, percebi e ao mesmo tempo eu quis, me deleitei com aquilo, nem que seja só por pensamento, eu caí em pecado grave. E a consequência do pecado grave é grave realmente, ou seja, eu expulso a Deus de minha alma, e eu comprometo a minha própria salvação. Aqui está o risco que a gente tem que tomar conta. Porque o pecado grave, o pecado mortal tem esse nome não à toa. Se eu morro, se o Senhor me chama a qualquer momento, é importante lembrar que os jovens também morrem. A gente acha que vai morrer só lá na velhice, Se o Senhor me chama a qualquer momento e eu estou em pecado grave, ou seja, eu não me arrependi de algo grave, algo mortal que eu cometi, eu posso ter o inferno. Isso é muito sério. Não se entende como alguém tem consciência de estar em pecado grave e fica protelando a confissão. Depois eu me confesso, quando eu encontrar um padre eu me confesso. E se não houver depois? E se o Senhor te chamar agora? Essa é a grande questão. O pecado mortal, a gente deve se afastar de qualquer pecado, sempre. Mas se é um pecado mortal, eu devo correr e procurar um padre aonde eu puder encontrar, o quanto antes. E se por acaso é muito difícil encontrar um padre, eu posso fazer ali um ato de contrição perfeita. Um pedido de perdão sincero a Deus, por ter ofendido a sua majestade, a sua dignidade, com um propósito sincero de confessar-me o quanto antes. Isso também perdoaria os meus pecados mortais. Uma contrição perfeita, com desejo sincero de me confessar o quanto antes. Mas se não essa contrição, se não desejo de mudança, se eu estou em situação de pecado e vou convivendo com isso, sem arrependimento, eu posso comprometer a minha salvação. Ir para o inferno seria a coisa mais terrível que poderia suceder com cada um de nós aqui na terra. Se Deus é todo misericórdia, está com os braços abertos para me acolher, por que eu vou deixar para depois?
Se eu tenho um problema de saúde, eu vou correndo na emergência do hospital. Se o problema é a saúde de nossa alma, como deixar isso para amanhã? É para ontem. A confissão tem que ser o quanto antes, né? Não sabemos se vamos ter um amanhã para poder nos confessar. Os pecados veniais são aqueles que a matéria não é grave. Ele pode ter uma advertência, que aquilo é pecaminoso, embora a matéria não choque frontalmente com o mandamento da lei de Deus, e mesmo que eu queira isso, mas a matéria do pecado não é grave, né? Alguns exemplos de pecado venial. Uma mentira que não prejudica diretamente alguém, né? Eu quero me esquivar de uma situação e eu cometo uma mentira. Alguém me ligou, a minha mãe atendeu, eu não quero falar com aquela pessoa e disse, diz para ela que eu não estou. Isso é um tipo de pecado venial, porque a mentira é sempre pecaminosa, não interessa qual a motivação que nos leve a mentir. Mas você percebe que aqui não é uma mentira que afete alguém, que vá diretamente contra a caridade de modo grave, né? Fere a caridade, sem dúvida, fere a verdade que deve estar presente sempre em nossos lábios, mas não de forma grave. A gente percebe aqui meio que conscientemente, mesmo intuitivamente, a gente percebe que há uma gradação menor de pecado aqui, né? Embora o pecado venial não seja um pecado grave, é importante lembrar que ele também vai minando essa minha relação com Deus, né? Pouco a pouco ele vai esfriando a caridade na minha alma, ele vai esfriando a minha vida interior. Por isso é importante também confessar os pecados veniais, se arrepender deles, né? Ele vai esfriando e abrindo espaço para que eu possa cometer pecados mortais. Uma pessoa que vive constantemente habituada aos pecados veniais, uma pessoa que vai tendo cada vez mais um esfriamento na sua entrega a Deus, na sua luta pela santidade, e aquilo pouco a pouco vai destruindo a sua vida por dentro, né? E os pecados veniais também podem ser levados à confissão. Na confissão, a matéria da confissão é o arrependimento dos pecados, sejam eles mortais, sejam veniais. E a igreja recomenda insistentemente que os fiéis tenham o hábito da confissão frequente. Ou seja, mesmo que eu não tenha um pecado grave, eu posso levar inclusive os meus pecados veniais para o sacramento da confissão. Porque além de perdoar esses pecados, o sacramento aumenta a graça santificante em minha alma, ou seja, aumenta a presença de Deus em mim e me dá forças para eu combater os pecados, né? Então os pecados veniais também devem ser confessados. Eu não posso me contentar com não cometer pecados graves. A santidade não é só não cometer pecado. A santidade consiste em amar a Deus. E um pecado venial é também um ato de desamor a Deus. Eu amo a minha namorada, eu amo a minha esposa, mas eu cometo umas traiçõezinhas, assim, só no olhar, né? Só algum pensamentozinho aqui, ou dou uma resposta um pouco grosseira para ela. Pode ser que nisso não entrou ainda um pecado mortal, mas quem é a mulher que não vai duvidar que isso é um ato de desamor? Se ele me ama, ele deve cuidar também dos mínimos detalhes onde nós expressamos o nosso amor à pessoa amada.